A cada 5 mulheres que engravidam no Brasil, uma não é adulta. Um recente relatório do Fundo de População da Organização das Nações Unidas, a ONU, mostra que o Brasil está atrasado na prevenção da gravidez na adolescência. Por trás deste dado, existe um quadro de desigualdade econômica e social que precisa ser combatido. Nós vamos conversar sobre o relatório com a Fernanda Lopes, do Fundo de População das Nações Unidas, e também conhecer alguns altos e baixos da maternidade nessa fase da vida com a Michele Ferrari, que trabalha com adolescentes gestantes na Unidade de Reinserção Social Frida Kahlo, aqui no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindas ao Conexão. É um prazer ter vocês aqui. Fernanda, começa com uma questão para você. Quem são essas meninas? Em que cenário elas estão inseridas? Bom, as meninas que engravidam na adolescência, elas são prioritariamente meninas de camadas socioeconômicas menos privilegiadas, meninas que estão nos quintis mais pobres da população, muitas que já estão fora dos bancos escolares. Hoje nós temos, você falou de que num bloco de mulheres que engravidam, pelo menos uma não é adulta. O que a gente sabe é que na faixa etária de 15 a 19 anos, uma em cada 10 meninas de 15 a 19 anos já tem um filho e mais. E essas meninas, elas estão prioritariamente já fora da escola, elas não estudam nem trabalham. E quando engravidaram, já estavam fora da escola. Então, o que a gente precisa sempre pensar é que em relação à gravidez na adolescência, a sociedade deixou de oferecer a estas meninas possibilidades de uma outra trajetória, de um outro projeto de vida. Então, discutir uma gravidez não intencional na adolescência é discutir várias situações em que os direitos delas não foram priorizados. Foram privadas de muitos direitos. Exato. E são essas meninas exatamente nesse perfil que chegam a Frida Kahlo? Sim, são bem parecidas, né? Meninas que vêm de camada mais pobre, de áreas de conflito urbano, e já estão fora da escola pelo menos há 3 anos, numa média. Há 3 anos. Então, assim, algumas também já têm mais de um filho? Sim, temos 2 que já têm mais de um filho, mas a grande maioria só tem um filho, né, que nós temos. E assim, são meninas que chegam até a nós, né, para acolhimento após passar por violências, por algum tipo de violência, de violação do direito. Né, chegam encaminhadas pelos órgãos de proteção. Além da questão da violência, também existem outras situações que, enfim, as levaram a essa gravidez precoce. Elas normalmente chegam com qual história ou justificativa para isso? Geralmente podem vir com um abuso sexual, algum tipo de negligência dos pais irresponsáveis, né, algum tipo de violência, enfim, uma gama de direitos violados. São vários elementos, né, Eliane, que precisam ser levados em consideração. Por exemplo, nós trouxemos aqui um elemento de que essas meninas, quando engravidam, muitas delas já estão fora da escola. Isso. Então, o ambiente da educação formal, que deveria ser um ambiente de proteção e de ampliação do repertório de direitos, é um ambiente que restringe as possibilidades dessas meninas, né? Então, não basta estudar ou aprender, ensinar português, matemática, ciências, como a gente estava falando antes. É preciso construir habilidades para a vida. Essas meninas, ainda que vivam em situações de pobreza, de vulnerabilidade social, elas precisam reconhecerem, construir identidade, autoestima, ter noções de cuidado, de saúde. Elas precisam compreender como que as relações interpessoais podem ser mais protetivas, igualitárias, menos discriminatórias. Elas precisam compreender o que é uma situação de violência, de abuso, de exploração. Porque sem isso é muito difícil que elas construam um arcabouço de informação para tomar decisões que sejam voluntárias e informadas. Aí entra a questão da educação, né? Que é fundamental. Vou trazer aqui uma informação. Gravidez na adolescência aconteceu comigo, grávida aos 13, grávida aos 15. Muitas meninas usam esses títulos para compartilhar as suas experiências nas redes sociais. Criam até canais no YouTube, ganham milhares de seguidores que acompanham passo a passo
a gestação e as primeiras aventuras da maternidade. Eu encontrei um vídeo da Giovanna Matthews, de 19 anos, contando como foi dar a notícia para a mãe. O namorado estava com ela, vamos ver. Não precisou nem ninguém falar, não precisei passar pela situação de dizer, mãe, estou grávida, que eu acho que essa frase é a pior coisa de se falar na hora. Não passou, a minha mãe olhou pra mim, olhou pro Anderson, ela só falou assim, é o que eu tô pensando? Aí eu falei, é. Aí no primeiro momento, a reação da minha mãe foi a pior de todas, gente, ela sabe disso. Pior que as do meu sogro e da minha sogra, do meu pai, de todo mundo, a da minha mãe foi a pior. Enfim, aí eu sei que ela perguntou, né, eu falei que era isso mesmo que ela tava pensando. Aí pronto, aí a minha mãe chorou, a minha mãe gritou, né, deu carão, brigou, não sei o que. Claro, gente, isso é normal, não vou culpar ela não, ela tá mais que certa de fazer isso. Ela tinha um namorado do lado, ela vive numa situação provavelmente diferente da realidade que a gente trouxe aqui até agora. Mas essa questão do ter um namorado do lado e a mãe que se espantou, mas no final das contas acabou compreensiva, isso também é diferente da realidade, né? Da maioria. Seria uma exceção, Fernanda? Isso é uma exceção, né? Mas a gente pode construir situações que são semelhantes à que ela nos relatou se você tem um investimento na educação em sexualidade. Né? Mais uma vez a gente fala sobre educação, né? As pessoas serem educadas, informadas para compreenderem que sim, o exercício da sexualidade é seu direito, ainda que você esteja na adolescência, mas para exercer esse direito, você precisa se conhecer, você precisa conhecer o outro, você precisa conhecer o seu momento, se aquilo é abusivo ou não. Porque muitas vezes, a gente sabe disso, a construção do pertencimento na adolescência é uma construção que é definida a partir daquilo que os colegas fazem e daquilo que você identifica como certo ou errado. Se você não foi educado para identificar situações que não são corretas, você vai acreditar que elas são, você vai naturalizar. Muitas vezes elas estão repetindo a história da familiar delas, né? Exato. A mãe também foi mãe adolescente, de repente a avó foi também mãe adolescente. Essa né? é uma tendência, então, aliás. Existem muitos dados que mostram isso, que uma vez que você tenha gravidez na adolescência numa geração, a chance de ter outra situação de gravidez na adolescência é maior. Mas nós não podemos dizer que é uma tendência. Por quê? Porque são muitos fatores que intervêm nessa relação, nesse cenário. Né? Mas o investimento em educação em sexualidade, que é algo que está descrito nas leis de diretrizes e bases, nos parâmetros curriculares nacionais, agora existe um investimento que é nacional de um programa intersetorial entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação, que é o programa Saúde na Escola, já existem há alguns anos, mas que agora vem com uma nova roupagem e que esse tema é um tema que precisa ser discutido, né, nos bancos escolares. E em paralelo aos investimentos na educação, você também precisa preparar melhor os serviços de saúde, para ampliar o acesso à informação, aos serviços que sejam amigáveis, porque os serviços não são amigáveis aos adolescentes. Existe essa queixa, Michele, entre as meninas atendidas lá na unidade, de acesso a informações ligadas à saúde, por exemplo? Sim, a gente tem pouco acesso. Elas relatam. Nem todas tiveram acesso a um pré-natal quando estavam em casa, em suas casas, né? Quando passaram por situações e que nem sempre a saúde se fez presente. Acabam tendo acesso às políticas públicas a partir do acolhimento. É isso, né? Acesso à informação, à educação, aos serviços de saúde. E nos serviços de saúde, acesso aos insumos para planejar a sua vida reprodutiva. Vamos falar sobre isso agora, olha só. O relatório Mundos Distantes, Saúde e Direitos Reprodutivos em uma Era de Desigualdade, esse é o título. A gente vai mostrar a imagem desse estudo já para quem está em casa. Diz que a demanda de planejamento reprodutivo não atendida nos países em desenvolvimento costuma ser maior
entre as mulheres em domicílios que compõem os 20% mais pobres. Sem acesso à contracepção, as mulheres carentes, especialmente as menos instruídas e vivendo em áreas rurais, têm o maior risco de uma gravidez não intencional. Qual é o risco, Fernanda, eu te pergunto, para a falta de autonomia dessas mulheres em relação à própria gravidez, à geração de uma vida? É isso, né? Se você não tem a possibilidade de decidir se você quer ou não ter filhos, quantos filhos ter, que momento da sua vida, que espaçamento entre uma gravidez e outra, você não constrói autonomia. Você não constrói a autonomia reprodutiva, mas também isso vai implicar numa impossibilidade de construção de uma autonomia econômica também, né? Então, todas as dimensões da sua vida vão estar afetadas. E quando você está discutindo gravidez na adolescência e as necessidades não atendidas para planejar a sua vida, porque não é a vida reprodutiva, é para planejar a sua vida, para definir seu projeto de vida. Você aumenta o risco de uma gravidez não intencional, mas você aumenta o risco de violência, seja física, moral, psicológica, a violência de gênero contra as meninas que tem expressões muito especiais, por exemplo, a união precoce, o casamento infantil. Aqui no Brasil, a estimativa é que 66 mil meninas de 10 a 14 anos estejam em união. E dos nascidos vivos anualmente, são cerca de 22 mil nascidos vivos, filhos de mães de 10 a 14 anos. Então, tem uma situação que é de violência, de abuso, de exploração, muitas vezes, e o risco de infecções de transmissão sexual, incluindo HIV, de adoecimento, de mortes maternas, tudo isso é duplicado, triplicado, quadriplicado, né? Então, aí você tem um cenário que é de extrema desigualdade de gênero. E para quebrar... Para quebrar esse ciclo, você precisa investir em educação, em saúde, em assistência social, né? Mas numa política que seja de intersetorialidade. O setor de comunicação, a comunicação é essencial. Por quê? Porque é preciso mudar a cultura, né? Mudar os valores que são sociais e culturais. E os veículos de comunicação... Ciclos. É isso. Agora, Michele, assistência social, de que maneira pode, entre aspas, amenizar a situação que essas meninas estão passando? A gente, o abrigo, né, ele foi inaugurado agora em junho e ele já desenvolve esse trabalho há mais de 10 anos dentro de uma unidade chamada Ayrton Senna, né, que foi desativada há pouco tempo. Então, assim, a gente tenta empoderar essas meninas articulando a rede e o território para que elas possam retornar aos seus lares ou construir de forma autônoma sua porta de saída do abrigo, ou poder retornar às famílias, né? Fazer a reinserção social delas com sua família de origem ou família extensa. Olha só, uma constatação positiva do relatório é que os países mais pobres, com grande população jovem ou emergente, que reduzem as disparidades na assistência à saúde sexual e reprodutiva e também promovem a igualdade de gênero, têm um potencial de aproveitar e maximizar um dividendo demográfico, parcialmente resultante aí de ter uma população mais saudável e produtiva na força de trabalho, com menos dependentes. A política pública tem que partir daí. A política pública precisa partir daí, né? Hoje, o que você tem? Os dados oficiais mostram que na adolescência, mulheres que tiveram filhos hoje, na adolescência, 70% não desejava aquela gravidez naquele momento. Então, o que você tem? Você tem uma necessidade não atendida para planejar a sua vida e a sua vida reprodutiva. Essas meninas que engravidaram, elas provavelmente ou já estão fora ou sairão das escolas, né, das unidades escolares, da educação formal, como a Magda, que contou isso pra gente. Então, a Magda que vai contar isso pra gente já. Ela vai contar isso pra gente já. Tá só escutando a conversa. Então, o que você tem? Você se insere no mercado de trabalho
num período que é posterior àquele que idealmente você poderia, você se insere em ocupações que são menos qualificadas. Aqui na América Latina, por exemplo, diferente de outros países, aqui nos países da América Latina são aqueles que têm um maior número de mulheres no ensino médio, porque a gente sabe que é no ensino médio que você constrói, você fecha um ciclo. O ensino superior, você constrói outras habilidades, mas as habilidades básicas você constrói no ensino médio. Se as meninas são mantidas até o ensino médio numa educação com qualidade, você tem uma chance delas engravidarem 3 vezes menor. Olha só. Né? E aí é isso, você muda o ciclo. Porque elas têm informação, né? Elas têm informação, elas têm visão para o mundo, por menor que seja, mas elas estão lá na escola, tem essa troca, elas estão empoderadas. Conseguem escolher. Elas tomam decisões voluntárias, informadas. Fora da escola, a autoestima vai lá para baixo. E elas devem chegar com a autoestima muito baixa lá na unidade, Michele? Sim, chegam e a gente faz todo esse trabalho de empoderá-las, verificar documentação. Muitas chegam sem documentação, sem documento básicos, carteira de identidade, certidão de nascimento. Então a gente faz todo esse trabalho de resgate da própria identidade delas, né? E a gente conta até muito com a rede de voluntários, né? De incentivo à leitura, ao reforço escolar, que foi super importante para a gente, porque justamente empodera essas meninas a retornar aos bancos escolares, né? Porque elas não... É difícil, a escola não é atraente para elas, que já estão fora da idade, muitas vezes sem saber ler direito, escrever direito, reconhecer as letras. Então, assim, é muito importante esse trabalho de reforço com elas, para empoderá-las, para elas se sentirem à vontade. E hoje a gente tem uma taxa de frequência de 100% de frequentando a escola. Mesmo as que têm filhos pequenininhos, a gente consegue garantir que ela esteja matriculada, que ela tenha acesso ao seu material. E elas, no final aí de um ciclo, né, de atendimento, acho que ficam 6 meses com vocês lá na Frida Kahlo. Por aí? Mas a taxa de 1 ano de permanência, elas podem ficar até 18 anos, ótimo, dependendo de cada caso, porque o atendimento é individualizado. E vocês percebem essa mudança, essa vontade delas de retornarem à escola ou de conquistarem alguma escolaridade para poderem se inserir no mercado de trabalho, né? Formal ou informal, que nós também estimulamos, né, o empreendedorismo. Tem casos de meninas que já empreendem, que saíram de lá e hoje empreendem? Sim, temos sim. Né, que fazem doces, brigadeiros para vender. Né, descobriram um talento, pegaram uma habilidade. Trufas, né? Então a gente já conseguiu meninas que conseguiram conquistar a sua casa, o seu trabalho, a sua família e estão autônomas no mundo, mas de forma mais segura. Tá ótimo. Olha só, eu convido para a conversa a pediatra Regina Bragueto. Ela coordena o projeto Menina Mãe, que também está ativo há uns 10 anos lá em São Paulo, lá em Santos. Tudo bem? Oi, tudo bem? Conta a sua experiência pra gente. As meninas que vocês atendem aí no Menina Mãe têm um perfil parecido com esse que estamos discutindo aqui? Sim, é muito semelhante. A grande maioria das adolescentes são da faixa social menos favorecida, desestruturação familiar, questão de violência bastante acentuado e são as mesmas, né? A história se repete. São quantas meninas hoje atendidas? Então, frequentando, nós temos encontros semanais, todas as sextas-feiras, das 12 às 18 horas. Atualmente temos 25 meninas frequentando, mas nesses 10 anos o projeto já atendeu quase 300 meninas. Muita coisa. Quais atividades vocês oferecem? Então, nesse período, nós temos um grupo de voluntárias, tem grupos de psicólogas, de assistentes sociais, temos um grupo de cuidadoras, porque elas entram no projeto enquanto estão grávidas e ficam até os bebês completarem 6 meses. Então, temos aquelas pessoas que vão cuidar dos bebês para proporcionar que as meninas façam parte das atividades. Existem atividades de artesanato, temos uma fisioterapeuta que ajuda a preparar o seu corpo para o parto, né? E depois, mesmo depois, retornando depois com o bebê.
culinária, a questão de culinária, várias atividades, mas em especial, e a questão médica também, pediatra, dentista, psicóloga, obstetra, né? Temos uma médica obstetra já há muitos anos, que é voluntária do projeto, então a gente tem um atendimento multidisciplinar e sempre tentando atender às necessidades das meninas. Regina, qual você diria que é o maior questionamento dessas adolescentes? Elas chegam com algum tipo de revolta ou de frustração? Sim, a gente sabe que apesar de como já foi dito, que 2/3 das gestações na adolescência, elas não eram desejadas, não eram planejadas, né? Existe aquele também desejo inconsciente, talvez de ter uma família, de uma família ideal, de ter uma família que elas não tiveram, né? Mas, em especial, é realmente uma questão de frustração mesmo, porque depois da notícia, né, depois da chegada, do entendimento dessa gestação, né, o que eu vou fazer, o que vai ser de mim agora? A nossa realidade aqui é semelhante ao que já foi dito aí na entrevista, que muitas delas já estão fora da escola no momento que engravidam e muitas que estavam na escola, elas deixam a escola depois da gestação por vários motivos, em especial mesmo a questão do julgamento das outras pessoas, né, do ambiente. Essa questão, vou trazer a conversa aqui para o estúdio. Michele, essa questão do julgamento também é forte entre elas? Não muito, porque elas estão repetindo a história familiar, né? Então, elas já têm esses casos na família, né? O que a gente tem é a dificuldade mesmo delas acompanharem a escola, né? Do nível de escolaridade delas, não ser compatível com o da turma. Por isso que a gente tem investido nesse trabalho dentro do abrigo. Regina, vocês têm registros de adolescentes que, após, enfim, alguns anos, pelo menos o primeiro ano de vida do bebê, elas conseguiram retomar os estudos? Sim, nós temos até uma experiência boa nisso, de reinserção escolar. Qual é? Nós fazemos algumas parcerias e, inclusive, temos meninas já em universidade, com bolsa de estudo, né? Então, existem várias formas da reinserção escolar. Bom. Regina, obrigada por trocar essa experiência com a gente. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam em Santos, São Paulo. Muito obrigada. Só um minuto. Você quer fazer alguma pergunta para ela? Eu quero, a Fernanda quer... Na verdade, Regina, assim, só agradecer por você compartilhar essa experiência, né, de sucesso, essa boa prática e trazer uma questão, né? Aqui a gente está falando, a Regina, nesses anos de experiência, já atendeu 300 meninas lá em Santos. A Michele, nesses anos, já foram muitos atendimentos também, agora estão com 10 meninas. Mas o que eu queria destacar é que todos os anos são cerca de 600 mil nascidos vivos, filhos de mães de 15 a 19 anos. Por isso, há necessidade de políticas públicas que sejam efetivas, né? Porque nós temos várias iniciativas, mas que são iniciativas que conseguem reconstruir vidas e reinserir essas pessoas no mundo, mas um grupo muito pequeno. Então, é muito importante que as políticas públicas funcionem, que o Estado, nos diferentes setoriais, possam responder às diferentes necessidades dessas meninas. E começando antes delas engravidarem. E quando elas engravidam, não é o fim, né? É só um recomeço. Então, isso eu queria destacar porque é muito importante. A gente falou sobre julgamento, sobre discriminação e nós não podemos reiterar um espaço que seja de vitimização, mas também de estigmatização dessas meninas mães, né? Regina, muito obrigada, tá? Até a próxima. E a gente também está falando de um país que perde, sim, né? Um país que perde força de trabalho, um país que perde pessoas capazes, pensantes, né? No sentido de tirar da educação ou cercear a educação, tirar da escola por um período e até influenciar esses bebês, porque esses bebês também, de alguma maneira, vão sofrer algum impacto. Exato, o impacto é grande para mudar o ciclo, né?
Você precisa investir nas crianças, você precisa investir nas mães. E a gente sabe quem são essas mães prioritariamente. São meninas, como nós falamos, de famílias com menor poder aquisitivo, mas são meninas prioritariamente meninas negras. Isso. Né? Meninas que historicamente, que fazem parte de grupos que historicamente são excluídos de todos os benefícios das políticas sociais, né? Então é um investimento que precisa ser feito olhando para a longo prazo e olhando para as diferentes dimensões, né? Então não é só a gravidez, né? É uma complexidade que precisa ser levada em consideração. E ela é um ponto de partida para a gente pensar profundamente. Infelizmente, eu tenho que encerrar o programa. Estouramos o tempo, eu falei que os 25 minutos voavam, mas quero muito agradecer a vocês por terem contribuído com essas reflexões, né? E convidar quem está em casa a rever essa conversa com calma, compartilhar com um amigo, traçar as próprias ideias, né? É importante que a gente passe isso até, quem sabe, nas escolas, né? Discutir essa questão nas escolas é importante. Exatamente. É essencial, Eliane. Tá? Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigada a você de casa também pela companhia. Fique ligado no futuraplay.org. Tchau, tchau.